Bom, então, por fim, né, para finalizar com vocês, ficou faltando eu realizar uma questãozinha com plano inclinado, né? A gente viu lá na aula. E eu vou finalizar aqui esse vídeo falando de uma questão desse tipo aqui com vocês, tá? Então, eu fiz aqui um desenho onde eu tenho aqui um bloco. E esse bloco, aqui em azul, eu tenho o meu solo, tá? Meu solo aqui, ó, solo. E em verde eu tenho a superfície de apoio, né? Então, em verde é a minha superfície. Vou botar aqui, superfície, tá? Aí, esse bloco, essa superfície, ela tá inclinada. É uma superfície que tá inclinada aí. Aí, imagine que você, numa rampa, por exemplo, você vai lá e coloca um bloco sobre essa rampa. É o que tá acontecendo aqui agora. Aí, essa inclinação da superfície com o solo, né, com a horizontal, é de 37 graus, tá? A massa do meu bloco é de 3 quilos e a questão ainda me fornece o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície de apoio, tá? Para que serve esse coeficiente de atrito? Para me calcular lá qual é essa força de atrito que está dificultando aqui com que esse bloco realize um movimento de descida aí, né, no sentido da inclinação. E aí ela quer que eu encontre a aceleração do sistema, né, a aceleração desse bloco, a força de atrito e quem é a força normal, tá? Vamos lá. Sempre que envolver questões assim, eu sempre falo a vocês que a gente precisa desenhar todas as forças que estão atuando no meu sistema, tá? Então, eu preciso desenhar aqui. De início, eu começo com... Eu sei que o meu bloco, ele tem uma massa, né? Se ele tem uma massa, esse bloco, ele tem um peso, né? Ele tem um peso. E a gente viu que no desenho, a minha força-peso, ela sempre vai estar para baixo, formando 90 graus com quem? Com o solo, formando 90 graus com o solo, quem tá em azul aqui, ó. Então, do bloco para baixo, ó. Aqui. Para cá eu tenho o meu peso, tá? Formou aqui, ó, 90 graus com o solo, tá? Depois disso, outra força que eu tenho atuando aqui é a normal, né? A força normal. A normal, a gente viu que ela forma 90 graus com a superfície de apoio. A superfície de apoio é aqui a minha rampa, onde está em verde. Então, 90 graus com a rampa, ela vai estar nesse sentido aqui, ó. Aqui vai ser minha normal, tá? Nesse sentido. Quando a gente resolveu questão onde essa superfície ela estava na horizontal, ela não estava inclinada, a gente viu que o meu peso era igual a normal. Aqui nesse caso, eles não estão mais na mesma direção, né? Eles não têm mais a mesma direção. Então, eles não são mais iguais. Aqui eu vou ter que decompor esse peso, porque esse peso, de fato, ele está decomposto, para me encontrar quem é essa normal. Como é que eu vou fazer isso? Ó, eu tenho aqui esse peso, né? Ele vai ter um peso nesse sentido aqui. Deixa eu fazer de outra cor para não confundir. Nesse sentido aqui, ó. Tá? Que eu vou chamar de peso em X, tá? Mas ele vai ter também um peso nesse sentido aqui, que eu vou chamar de peso em Y, tá? Como é que eu faço para encontrar esses valores aqui? Por que eu preciso encontrar? Porque eu preciso saber quem é a força resultante do sistema. Além dessa força, a questão fala que existe uma força de atrito. Então, onde é que essa força de atrito vai estar? Se o plano está inclinado, a tendência é que o bloco desça, né, naquele sentido ali. E a força de atrito é uma força que ela está oposta ao movimento. Se o meu bloco quer descer, a força de atrito ela está no sentido oposto. Então, a força de atrito ela está aqui, ó. Ela está nesse sentido aqui, oposto a PX, tá? Aqui existe uma força de atrito, tá? Inicialmente, antes de calcular qualquer valor, o que a gente tem aqui de força atuando sobre esse bloco? O peso, eu sei que ele é decomposto em X e em Y. Então, o valor que vai me interessar do peso é o valor de X e o valor de Y. Por quê? Porque a minha normal, ela vai ser igual a PY, que é quem está na mesma direção dela, só que em sentido oposto. Então, eu sei que a minha força normal, ela é igual ao meu PY, tá? Se eles são iguais e têm sentidos opostos, eles vão se anular aqui, tá? Se anulam e não vão interferir no movimento. Se anulou. Se anulou, as únicas duas forças que restaram atuando nesse corpo foi a força de PX
e a força de atrito, né? Porque PY foi decomposto, acabou. Não me interessa mais esse valor, me interessa PX e PY. PY se anulou com a normal, sobrou PX e a força de atrito. Então, eu vou dizer aqui, ó, que como força resultante de um sistema é o somatório de todas as forças, né? Essa somou, PY somou com a normal, sumiu, desapareceu, né? Se anularam. Então, a força resultante desse sistema vai ser exatamente quem? PX, que está no sentido do movimento, tá? Mais a força de atrito. Mais a força de atrito. Só que eu tenho que lembrar que a força de atrito ela é oposta ao movimento, ela vai no sentido contrário, né? Então, eu tenho aqui que a minha força resultante... Deixa eu fazer aqui. A minha força resultante, através do somatório de todas as forças, vai ser PX mais a força de atrito que está no sentido oposto. Eu tenho que lembrar de usar o sinal, ó, menos a força de atrito. Logo, eu posso dizer que a minha força resultante desse sistema, né, do sistema total, ele vai ser o peso em X menos a força de atrito, tá? Isso aqui é a minha força resultante. Tá, mas a gente não trabalhou com valores ainda, né? Agora vamos dar valor para todo mundo aqui. Como é que eu encontro quem é PX e quem é PY, né? Para eu calcular a força resultante, eu preciso de PX, eu vi aqui, né? Como é que eu vou encontrar isso aqui? Aplicando trigonometria, tá, gente? Como assim, professora? Ó, eu tenho o peso, tá? Aqui, que esse peso tem como eu encontrar o valor dele. Como é que eu vou calcular o valor do peso? Peso P, é igual a massa do corpo vezes a gravidade. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Peso vai ser a massa, que é 3 quilos, vezes a gravidade, que é 9,81, né? 9,81. Então, eu tenho aqui que esse peso, né, a força-peso do corpo, é de 29,4 newtons. Achei o peso. Tá? Achei esse peso aqui, o valor dele. Se eu quero encontrar PX e PY, né? Força é uma grandeza vetorial, então são vetores. A gente pode, que nem lá a gente fez em lançamento oblíquo, a gente pode tirar o vetor PX aqui e trazer para cá, ó. Então, ele vai vir assim, ó. Tá? Aqui é PX. PX. Entre PX e PY sempre forma um ângulo de 90 graus, né? Entre X e Y. Só que tem um ângulozinho formado aqui, ó. Deixa eu colocar em laranja. Aqui, ó. Tem um ângulozinho aqui. Que ângulo é esse? Por semelhança de triângulo, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, ó. Então, ele vale 37 graus também, tá? Então, esse ângulo é de 37 graus. Tudo bem? Tá pequenininho aí no vídeo, mas vocês entendem esse maior aqui. Esse ângulo é igual a esse, então é de 37 graus. Então, como eu tenho o valor de P, né? Eu posso utilizar a trigonometria para calcular isso aí. Como é que eu vou fazer isso, ó? Aplicando o seno e o cosseno. Então, eu vou fazer primeiro o seno, ó. Seno de qualquer ângulo é sempre quem? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? Nesse caso, meu ângulo é de 37 graus. Então, seno de 37 graus vai ser igual... Quem é o cateto oposto, né? Igual o cateto oposto. Cateto oposto, oposto a esse ângulo, eu tenho quem? PX. Então, vai ser igual a PX dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Ó, acha o ângulo de 90, né? Ângulo de 90 oposto ao ângulo de 90 é a minha hipotenusa, é o meu P, tá? E eu tenho o valor de P porque eu encontrei aqui. Só que eu quero calcular PX, então eu vou deixar ele sozinho desse lado. Vou pegar P que tá dividindo e vou levar para lá multiplicando, ó. Então, vai ficar PX é igual ao peso P vezes o seno de 37 graus, tá? Quem é o peso, né? Peso P. Então, o peso do bloco é de 29, a gente calculou, 0,4, vezes o seno de 37 graus, tá? Então, vamos lá. Seno de 37 vezes 29,4. Eu tenho aqui que o meu peso em X é de 17,7 newtons. É o que eu tenho de peso em X aqui, tá? Encontrei PX, 17,7 newtons. Agora, eu vou encontrar quem? Vou encontrar PY. Se eu fiz o seno e encontrei PX, eu vou fazer agora o cosseno e encontrar PY, tá? Então, vamos lá. Cosseno
do ângulo é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Cateto adjacente, então nesse caso eu vou fazer cosseno do ângulo, que é 37 graus, é igual cateto adjacente, quem está adjacente ao ângulo, ao lado do ângulo. Aqui, ao lado do ângulo eu tenho PY, né? Então, PY dividido pela hipotenusa, quem está oposto ao ângulo de 90, então dividido por P, tá? Reescrevendo isso aqui, vamos isolar PY, eu tenho que PY é igual ao P vezes o cosseno de 37 graus, tá? P eu sei que é 29,4, então PY é igual a 29,4 vezes o cosseno de 37 graus, tá? PY vai ser igual, então vamos fazer lá, ó, cosseno de 37 vezes 29,4. A gente encontra aqui PY de 23, tá? 23,5 newtons, tá? Esse é o valor que eu tenho de PY. Olha só, a questão ela me pergunta quem é a aceleração do sistema, força de atrito e normal. A normal a gente viu que é igual a PY. Se eu encontrei PY, eu encontro essa normal, né? Então, eu vou escrever aqui do ladinho, olha. Força normal é igual a 23,5 newtons. Já respondi um tópicozinho aí do que a questão tá pedindo, tá? Agora, professora, o que é que eu faço? Encontrei PX, encontrei PY. O que que eu faço agora? Agora, se eu encontrei a normal, eu consigo calcular quem é a força de atrito. Por quê? Porque a gente viu que força de atrito, deixa eu fazer de laranja aqui, ó. A gente viu que força de atrito é igual a μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. μ, a questão me deu que é 0,25. A normal eu encontrei que é igual a PY. Agora ficou fácil calcular a força de atrito. Então, eu tenho que força de atrito é igual a μ, que é 0,25, vezes a normal, que é a normal 23,5, tá? Encontrei aqui. Então, essa força de atrito, ela é igual, vamos lá, 23,5 vezes 0,25. A força de atrito é de 5,9 aproximadamente newtons, tá? Tô arredondando aqui os valores, tá, pessoal? Então, a força de atrito é de 5,9 newtons. Então, veja que a gente já respondeu a força de atrito e a normal. Só fica faltando agora a aceleração, tá? Como é que eu vou encontrar a aceleração? A aceleração eu vou encontrar pela equação da segunda lei de Newton. Eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu preciso da massa. A massa eu tenho, que é 3. Mas eu preciso também da força resultante para calcular a aceleração. Como é que eu vou calcular, professora, essa força resultante? Aqui, ó, a gente já destrinchou através do somatório das forças quem é a resultante. A força resultante é Px, que eu encontrei já aqui, menos a força de atrito que eu encontrei aqui. Então, eu faço aqui, ó, força resultante é igual a Px, que é 17,7, menos a força de atrito, que é 5,9. Então, eu tenho que força resultante desse sistema vai ser 17,7 menos 5,9. 11,8 newtons. É a força resultante do sistema total. Achei a força resultante, agora ficou fácil calcular aqui a aceleração, né? Então, vamos lá, ó. A aceleração vai ser igual a quem, ó? A aceleração, vou passar o m que está multiplicando para o outro lado, vai ser a força resultante dividido pela massa, tá? Força resultante eu tenho, que é 11, né? A gente acabou de calcular, 11,8, dividido pela massa, que é 3. Então, 11,8 dividido por 3, eu encontro aqui uma aceleração de aproximadamente 3,9 metros por segundo ao quadrado. Calculei a aceleração do sistema. É assim que eu consigo calcular a aceleração e tudo que a questão vem me pedindo, tá, gente? Então, veja que tudo depende do desenho. Eu preciso desenhar essas forças, interpretar quem é força resultante através do somatório dessas forças. Então, vocês precisam entender como que cada força aparece no desenho, né?
Lembrar que o peso é 90 graus com o solo, que a normal é 90 graus com a superfície. Que se está inclinado, essa normal e esse peso já não são mais igual, eu tenho que decompor o peso em X e Y, encontrar PX, encontrar PY, para poder depois destrinchar o restante das equações, tá bom? Então, por hoje, nesse vídeo, eram as questões que faltava a gente trabalhar, tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram, tá? Obrigada.